E cito de Marcus: a vida a condenará à solidão de forma a não conseguir ver preenchido o vazio do seu coração, com o companheiro amigo e generoso. Trocar a Licínio honrado e bom por um Marcus covarde e fraco, criminoso e doente. Quando se vira inclinada a construir a felicidade novamente com outro, eis que o destino afasta de seu coração aquele outro candidato, banindo para longe. Lembra Vase de Cláudio. Sempre que quis interferir e modelar seu destino, segundo seus próprios interesses, foi surpreendida pela resposta da justiça do universo a colocar as coisas dentro dos padrões educativos para que ela entendesse que a felicidade não se furtava nem se falsificava. Ao contrário, a felicidade se construía, pedaço por pedaço, renúncia por renúncia, esforço por esforço, sem prejudicar a ninguém por sua causa. Como era diferente a sua história daquela que seu próprio filho relatava aos seus ouvidos, principalmente quando lhe deu conhecer os detalhes da viagem da Gallia Narbonensis até a Espanha Tarraconense, inspirada pela ação durante o sono, de entidades generosas, a exibirem suas mãos luminosas nos entroncamentos difíceis do caminho para que, ao final, conseguissem chegar em segurança ao destino. Aos ouvidos de Serapis, aquela epopeia era a demonstração clara da intervenção superior nos desígnios humanos, sempre que os homens se permitem suficiente humildade para saberem escutar os conselhos luminosos e as orientações das forças do bem. E, emocionada, seus pensamentos divagavam pelo seu passado de erros e intrigas, a envergonhar-se diante daquele cego que, mesmo às portas da morte física, se fazia sentir ao seu coração como um credor de seu afeto, um credor que, vestido de dores e limitações, havia visto e descoberto as coisas lindas que ela, visualmente perfeita e fisicamente forte, se fizera cega e impotente para notar. O estado de saúde débil de Lúcio impusera uma pausa na conversação e, por mais que o jovem se esforçasse em prolongar aquele entendimento, sua voz não tinha mais força e seu abdômen ferido se recusava a dar-lhe trégua para que a menor palavra pudesse ser articulada. Chamando uma ajudante, Serapis a informou da gravidade e de que não poderia permanecer ali para que o rapaz não se esforçasse em falar ainda mais. Afagando-lhe a cabeça suarenta, Serapis cochichou-lhe palavras de carinho, informando-o de que deixaria que descansasse para que continuasse a conversa um pouco depois. Disse, no entanto, que permaneceria por ali porque passaria a ser sua enfermeira pessoal, a cuidar de suas necessidades mais básicas, inclusive responsabilizando-se por sua alimentação e pela limpeza de seus dejetos, já que, a essas alturas, Lúcio não tinha mais condições de se deslocar do leito. Por causa do esforço e da emoção, Lúcio se entregou ao sono rapidamente, enquanto a mãe, recém-chegada de Roma, se dava pressa em informar-se de um local para estabelecer-se, já que tudo indicava que ali não lhe seria possível a permanência, pela absoluta falta de espaço. Saiu à rua em companhia de outra colaboradora que, conhecendo as necessidades como as dela, encaminhou-a à hospedaria mais próxima, que fosse compatível com suas necessidades e que lhe garantisse a segurança e o singelo conforto de um leito limpo. A senhora fique aqui até que Lúcio possa acordar enquanto nosso paizinho não regressa. Assim que ele chegar, nós a informaremos para que possa ir conhecê-lo, afirmou a voz amiga que se despedia logo a seguir. Emocionada por tudo aquilo que acabara de vivenciar, sentiu que somente o estado precário de Lúcio se impunha como impeditivo para que ela permanecesse junto dele para sempre, como que a beneficiar-se de suas palavras reflexivas e luminosas, agora que as dores orgânicas se tornavam mais cruéis. Apesar de Serapis atribuir tais expressões sábias a circunstâncias pessoais produzidas pelo amadurecimento que a dor favorece, não sabia ela que, naquela hora de entendimentos decisivos, Lívia se valia das forças de Lúcio e de suas expressões para fazê-la escutar o que era indispensável para que refletisse e se transformasse. Era o carinho espiritual daquela que lhe fora vítima da intriga mesquinha do passado que, transformada em benfeitora e celestial protetora, se fazia ouvir aos seus ouvidos e sentimentos através da boca carnal de Lúcio, influenciado diretamente por suas energias espirituais. Serapis, a mesma Fúlvia de outrora,
Precisava entender, de uma vez para sempre, que suas dores eram efeito de suas próprias escolhas e não perseguições de uma justiça injusta. Precisava sentir que tudo o que fizera atrapalhara os planos de resgate que haviam sido elaborados antes, graças aos quais ela poderia estar ao lado de um homem que a amava, que a sustentaria nas horas difíceis e que a ajudaria a reparar os erros e dívidas com aqueles espíritos que vieram à vida para se reajustarem com a divina lei através de seu auxílio direto e pessoal. Era indispensável que ela pudesse perceber a absoluta discrepância que existe entre o destino dos que lutam, aceitando as estradas que Deus abre para serem palmilhadas, e o destino dos que lutam, acreditando, porque rebeldes, serem capazes de esculpir suas estradas por si mesmos, com as ferramentas da própria ignorância. Serapis, assim, se pusera pensativo e a perquirir que leis seriam aquelas a que Lúcio se referia, a atender suas mais importantes necessidades, a revestir seu caminho ora com a doçura de Décio, ora com o amparo de uma gruta no meio da chuva, ora com a solidariedade de crianças inocentes, ora com a decisiva empreitada de Tito, enquanto para ela mesma, a vida parecia ter sido madrasta. E sem poder negar a situação trágica de seu filho, Serapis igualmente se perguntava por que foram deslocados de tão longe, tanto ele quanto ela, para que o encontro entre ambos não durasse mais do que algumas horas ou, quando muito, alguns dias, como tudo indicava que seria. Como pode haver lógica nessas coisas que Lúcio lhe revelava, quando tudo mais parecia uma brincadeira de mau gosto, uma ironia do destino a tirá-la de Roma para fazê-la encontrar o único filho legítimo que restava, apenas para levá-lo à sepultura, depois de anos de afastamento. Seu olhar não era capaz de entrever no meio da bruma da noite os clarões convidativos da aurora, a surgirem por detrás da escuridão, revelando a sabedoria solar que apaga a mais densa neblina e a substitui pela alvorada. Por que motivo, então, Lúcio percorreu todo este trajeto? Décio perdeu sua vida, Tito e Fábio se arriscaram, nós fomos deslocados da capital do império para esta região remota, com o sonho de reconstruirmos nossas vidas se, agora, quase nada há para ser reconstruído. Perguntava-se Serapis, quase em pranto de dor. Ao seu lado, Lívia afagava-lhe os cabelos despenteados, a sussurrar-lhe aos ouvidos que não se entregasse ao desânimo, que não se permitisse pensamentos infelizes, porquanto a misericórdia do Pai jamais fazia algo inútil e que não tivesse a função de nos ajudar a crescer. Perdida em seus pensamentos, Serapis não viu o tempo passar no pequeno quarto que a abrigara, nas proximidades da pousada em que Lúcio era tratado. Adormecida, viu-se na presença de Lívia, que procurava acalmá-la com palavras de carinho, enquanto Serapis a tratava como se estivesse diante de um anjo de Deus, tal o quase temor que a sua beleza espiritual lhe inspirava. Sem entender de onde vinha a sensação, Serapis identificava naquele espírito uma alma para com a qual ela própria havia falhado e produzido muitos males. Lívia a enlaçava com a doçura de uma mãe compreensiva e amiga, falando-lhe aos ouvidos para que não se ocupasse do passado. Agora, Serapis, somos verdadeiras irmãs, unidas por Jesus e pelo amor aos espíritos de que estamos cuidando. Prepare-se para entender os motivos de Deus, porquanto, em breves horas, nosso Pôncio estará regressando aos nossos meios, enquanto você deverá prosseguir na jornada terrena, velando das coisas de Jesus com o ouvido de toda queda. Já perdemos muito tempo nas lágrimas de nossos erros do passado. Chegou a hora de nos ocuparmos da única coisa que vale a pena. O suor do bem, o serviço a Jesus, o zelo pela casa do Pai que é o nosso coração, para que nela residam as sementes de esperança do celeste armazém. Você é jovem ainda, plena de forças e carregada de cicatrizes da dor e do equívoco. Agora é a hora de extrair as vantagens dessa experiência, uma vez que, diante das armadilhas da vida, não haverá mais aquelas que conseguirão iludi-la facilmente. Já não mais a beleza estonteante, a facilidade das riquezas, a importância do mando, a exuberância do corpo, as euforias das emoções.
curtida como velho vinho no esforço do tempo que o doma, você está sendo preparada para ser néctar de esperanças nas quais a misericórdia de Deus encontrará a compreensão para atender os caídos no mundo das sensações. Prostitutas encontrarão em você a compaixão para com suas ilusões, amantes iludidos encontrarão em seu verbo a palavra sábia daquela que já provou o venenoso líquido das aventuras ilícitas. Os aventureiros das conquistas encontrarão em suas experiências as advertências daquela que se viu surpreendida pelos espinhos que não havia previsto antes do começo da aventura. Os famintos encontrarão a força daquela que se fez mãe de 4 filhos desditosos, abandonados, enfermos, de forma que você tem em si mesma a verdade que falta a todos eles, e seus exemplos serão fecundas manifestações de Deus, o Pai misericordioso, no caminho de todos os aflitos. Embevecida com todas estas referências às suas tarefas futuras, Serapis chorava por se achar indigna, sobretudo na nova terra desconhecida, sem contar com recursos maiores do que aqueles modestos meios que rapidamente se consumiriam. Lúcia se encaminhava para o matrimônio com Fábio e Lélia tinha a Tito para compartilhar as suas aspirações de mulher. Ela, todavia, não se sentia suficientemente capaz para sair da tragédia da escuridão para a batalha da luz. Talvez Jesus estivesse esperando muito dela, pensava consigo mesma, sem ter coragem para verbalizar suas ideias diante da luminosa entidade que olhava em seus olhos e sorria em silêncio. Percebendo suas reticências diante de tais vaticínios inspiradores, os quais Serapis interpretava como eloquência exagerada de uma alma pura que desejava inspirá-la, Lívia se fez mais próxima e sussurrou-lhe aos ouvidos espirituais, enquanto o corpo repousava, cansado: Serapis, nunca duvide de Deus e de Jesus. Vocês conhecem o império do mundo nas expressões de uma Roma de mármores e mentiras. Mas o império do poder e do medo, dos exércitos e das intrigas, da morte e do crime não são nada diante do império que Jesus exerce por delegação direta do Criador. Nunca se esqueça de que você vive sob as mãos da misericórdia. E percebendo que Serapis se emocionava ainda mais, sem atinar para a profundidade daquelas palavras, Lívia concluiu, dizendo-lhe: prepare-se, minha filha. Volte ao corpo agora para que você entenda, finalmente, o que significa o que estou lhe dizendo. Conduzindo seu espírito até as proximidades do organismo físico adormecido, Lívia incumbiu-se de recolocá-lo suavemente junto às células biológicas, quase que ao mesmo tempo em que fortes pancadas na porta anunciavam que alguém a chamava. Meio atontada pelo torpor do sono e pela noção sublime que lhe invadia a alma, Serapis dirigiu-se para a porta. Naturalmente, como lhe haviam falado antes, alguém a vinha chamar para regressar junto ao filho infeliz. No entanto, assim que a porta se abriu plenamente, seus olhos se iluminaram e um grito de surpresa se fez ouvir por todo o ambiente. Diante de seus olhos, estava Cláudio Rufus. Cláudio. Cláudio, foram as suas únicas palavras, antes de atirar-se em seus braços, em lágrimas de alegria traduzirem a sensação de sonho, como se suspeitasse ainda não ter acordado. Sim, Serapis, sou eu. Estou aqui para levá-la até Lúcio. E sem entender bem tudo aquilo, a mãezinha do enfermo só conseguiu dizer: quer dizer que foi por isso que Jesus me trouxe para cá. Abraçados, seguiram pelas ruelas até a pousada que Cláudio mantinha para o atendimento dos necessitados, em nome de Jesus. Sim, Serapis, agora também entendo por que Jesus me trouxe para cá. Ali, ao contato daquele que, por fim, reencontrara também o próprio destino, na compreensão do porquê de ter sido deslocado da longínqua Roma para os confins daquela província, Cláudio e Serapis iriam dar seguimento à mesma trajetória de bondade aprendida com Licínio, com Décio, com Lélia, a de servirem por amor aos que de amor necessitavam como o mais importante remédio para suas feridas, tanto as do corpo quanto as do espírito. 40. Sob as mãos da misericórdia. No recinto, que impressionava pela sobriedade e pela beleza,
encontravam-se reunidos os espíritos amigos que, desde há mais de 100 anos vinham se desdobrando em auxílio daqueles companheiros que se haviam feito parte integrante da própria razão de viver e por cuja recuperação todos trabalhavam. Trazendo Zacarias à frente, na sua postura apostólica humilde que, em momento algum, se fazia chefe ou superior aos outros, mas com a autoridade moral daquele que recebera do Cristo a principal incumbência dos cuidados ao ex-governador da Galileia, ao seu lado se podiam vislumbrar o seu antigo ajudante em tais esforços, o centurião Lucílio, o mesmo Licínio, tanto quanto o igualmente devotado apóstolo da Samaria, o velho Simeão, ladeado por aquela que abrigara da perseguição de Sulpício em sua modesta casinha, Lívia, postada igualmente ao lado de João de Cleofas, ao lado do qual fora devorada pelas feras no circo máximo, por ocasião dos festejos de Nero. Era o cortejo nobre dos que, apesar das próprias limitações pessoais, se haviam entregado ao trabalho do bem, pela instauração do reino de Deus no coração das criaturas. Todos, ali, sem exceção, na pobreza, na dor, na injustiça, na força da coragem, haviam dado a vida por seus semelhantes. Como houvera afirmado Jesus, não haver amor maior do que aquele que sucumbe por amor aos que considera seus amigos. Zacarias, envenenado para salvar Pilatos. Lucílio, queimado no circo para salvar Lélia e ajudar Marcos e Serapis. Simeão, crucificado, espancado e ferido até a morte para salvar Lívia e Ana. Lívia, devorada pelas feras para dar testemunho de sua fé, salvando a serva e amiga que a acompanhava, Ana. João de Cleofas, morto junto com Lívia, para dar testemunho de obediência às determinações superiores que o haviam levado a Roma a fim de preparar a todos para as perseguições que se avizinhavam e das quais fora ele uma das primeiras vítimas. Nenhum deles, no entanto, deixara de acolher com carinho verdadeiro aquele que deixara a condição de gladiador feroz de outrora para tornar-se, na última jornada física, o devotado Décio, aquele que se fizera instrumento do bem para que os planos da misericórdia pudessem ser cumpridos. Décio se juntava aos outros naquele momento, já retirado do corpo físico depois das heroicas lutas protetoras do destino de muitos, entre os quais, de Demétrio e Lúcio. Graças ao seu devotamento fiel, os espíritos elevados que agora o circundavam haviam conseguido levar até o final os planos daquele projeto reencarnatório que visava iniciar o processo de resgate de Sulpício, Serapis, Pôncio Pilatos, Sávio e todos quantos pudessem ajudar na esteira de tais esforços. E por isso, sua figura recebia de todos aqueles espíritos que o cercavam, as vibrações de carinho e gratidão, nas demonstrações de ternura a que se entregaram todos os que foram beneficiados pelos atos de humanidade que lhe devotara, graças aos quais, a misericórdia encontrara caminho para amparar as aflições do mundo. Tão intensa era a gratidão de todos, que Décio se sentia constrangido por não ver, em si mesmo, merecimento para tal demonstração de afeto dos demais. No entanto, ele também dera a própria vida para salvar a de Demétrio, rebelde e iludido, e a de Lúcio, a quem conduzira ao seguro porto depois de todos os esforços ingentes da longa viagem. Ele também morrera para salvar um amigo. O ambiente se fazia impregnado de brilhos e perfumes, enquanto suave e emocionante cavatina, como se por detrás das altivas colunas de material desconhecido dos humanos, corais de crianças angélicas se pusessem a entoar as melodias que desafiavam os corações mais indiferentes a não chorarem de emoção. À frente de todos, a razoável distância, sobre uma discreta elevação, à guisa de palco, lavrado na alvura que o mais puro mármore terreno é incapaz de traduzir, se punha uma bancada ampla, como mesa imponente e preciosa, na qual se podia perceber importante local de decisões, à frente da qual se esculpiam 3 palavras que representavam a função daquela assembleia: verdade, justiça, misericórdia. 3 poltronas simples e confortáveis dariam sua cooperação às entidades que se fariam apresentar para a direção daqueles trabalhos. As entidades que se congregavam ao redor de Zacarias mantinham-se em discreta conversação, naturalmente, nos comentários sobre tudo quanto iria acontecer em breve.
Ao mesmo tempo em que se mantinham unidas, no mesmo ambiente daquela galeria de indescritível beleza se posicionavam Públio Lentulus, o amado companheiro de Lívia, Ana, a sua amiga e fiel serva, Flamínio, o senador seu amigo e Calpurnia, sua esposa, espíritos que estavam ligados aos eventos que envolviam os desígnios divinos que ali se decidiriam, em respeitoso e emocionado silêncio. Não tardou para que suave toque cristalino se fizesse escutar no recinto e que, com a modificação do teor da melodia, como se as mais puras belezas da composição estivessem esperando por aquele momento, todos entendessem que se iniciava a cerimônia para a qual todos concorriam com especial participação. Sem qualquer ritualismo ou retumbância, os 3 anciãos que judiciavam naquela corte celeste se fizeram no ambiente, impregnando aquele salão de um magnetismo tão emocionante que os presentes não conseguiam conter as próprias lágrimas. Almas preparadas para o importante ofício de estabelecerem os juízos e despertarem os homens para as próprias realidades eram, os 3, a expressão da verdade, da justiça e da misericórdia. Nimbados de celestial atmosfera aliavam a simpatia veneranda à sapiência natural, como se não houvessem conquistado tais virtudes por seus próprios esforços e sacrifícios, mas por um inexplicável favoritismo divino, já tivessem sido criados por Deus com aqueles atributos. Tomando seus lugares indicados naquele amplo parlatório espiritual, sem maiores cerimônias, o magistrado que representava a verdade, vestido de sua toga simplíssima e lirial, levantou-se e falou a todos: Reverente, em nome do Senhor da vida, reunimo-nos novamente para o reencontro com nossa própria consciência. Sejam bem-vindos todos os irmãos que aqui se congregam e que a luz da verdade represente a própria existência. Voltando a sentar-se, fez soar delicada campainha, dando início à audiência. E, assim que a mesma teve início, todos os presentes foram convocados para a tocante cena que se apresentava aos seus olhos úmidos. Por um desvão lateral, acompanhados por 2 entidades que tinham funções específicas de amparo dos que chegavam àquele tribunal, surgiram 2 entidades sofridas, 2 espíritos que transportavam em si mesmos as marcas das próprias tragédias. O que vinha à frente, espantado e impressionado com o ambiente que o circundava, caminhava amparado pelos 2 espíritos que, delicadamente, o endereçava para o local que o aguardava, à frente da bancada luminosa. Parecia querer recuar diante da luz circundante, como que petrificado pelas forças que o recebiam ali. No entanto, os braços firmes das entidades amigas impediam que ele retrocedesse. A emoção do ambiente, no entanto, se intensificara à medida que os presentes puderam ver que, segurando o ombro da primeira entidade sofredora primeira, por esta conduzida, vinha a outra, cega e ferida. Ali estavam Demétrio e Lúcio, conduzidos para o encontro com a verdade, a justiça e a misericórdia. Seus espíritos guardavam a forma da sua última existência, da qual haviam acabado de sair pelas portas da morte. Mantinham-se, desse modo, vinculados às formas que suas lembranças gravavam em seu psiquismo individual, o que fazia com que Demétrio se apresentasse sem os braços e, fruto da tortura grotesca a que fora submetido antes de morrer, trazia seu corpo espiritual marcado e dilacerado, o que, igualmente, produzia nele certa dificuldade em deslocar-se. De semelhante forma, Lúcio se deixava levar pelo antigo irmão, cego e curvado pela lesão no ventre, que parecia tão real quanto aquela que o havia acompanhado desde o nascimento no novo corpo. Ambos foram encaminhados até o centro do recinto, bem defronte ao púlpito dos magistrados. A emoção se fizera muito particular para todo o grupo que, já há quase 100 anos, se desdobrava em auxílios para aquelas 2 almas, entre outras. As 2 entidades sofridas que seriam colocadas diante de seus próprios feitos não tinham condições de lucidez plena para perceber a presença de seus benfeitores. Demétrio, que vinha à frente, fora conduzido por um dos espíritos amparadores até pequeno pilar cristalino no qual iria vislumbrar, em breves momentos, as cenas de suas vivências pessoais para que as pudesse reconhecer. À medida que ia sendo mostrada a sequência de imagens,
que só podiam ser vislumbradas pelo próprio interessado, as expressões de sua face iam apontando transformações, como se, ao contato com sua memória real, as expressões de sua forma começassem a se transformar de acordo com o impulso de suas próprias recônditas lembranças. É assim que, à medida que as recordações iam surgindo, Demétrio foi perdendo a forma de rapaz infeliz e deformado, àquela que o havia marcado na última existência, para apresentar-se, novamente, trajado à moda romana. Sua aparência tornou-se a de um homem adulto, transformado em funcionário do Estado, nas feições próprias do antigo lictor Sulpício. Para seu espanto, seus braços faltantes surgiram como que por milagre e, em vez de se visualizar como o rapaz apaixonado da Gália Narbonensis, via-se como o braço direito de Pilatos, na antiga Palestina. A prática das atrocidades, as injustiças espalhadas indiscriminadamente, a ligação estreita com o governador, as visões de suas orgias, os abusos contra as jovens indefesas, o desfrute dos recursos do governo, usurpados do trabalho digno e sacrificial dos que eram obrigados a pagar tributos a Roma para que, logo a seguir, fossem gastos em festas e obscenidades, transtornavam a face de Sulpício que, de forma muito fácil e rápida, deixara a forma de Demétrio para regressar à condição ancestral, inclusive com as expressões pouco modificadas. Poucos minutos demorou a operação. Assim que se deu por encerrado o processo de rememoração, Sulpício foi encaminhado pela entidade que o ajudava até a presença do primeiro magistrado que, sereno e inspirado por luzes que caíam do alto, perguntou-lhe, diretamente: meu filho, aquilo que você pôde ver corresponde à verdade dos fatos? Aturdido com sua nova situação, Sulpício, Demétrio respondeu: estou confuso, sem saber quem sou. Em um momento era um rapaz aleijado e, agora, depois daquelas cenas, parece que sou outra pessoa. É assim que a lei do universo nos concede novas oportunidades para o resgate de nossas faltas, Sulpício. Você vive muitas vidas e, em cada uma delas, seus atos vão se somando para que o aprendizado possa se dar, tanto pelo sofrimento do erro quanto pela alegria do acerto. Quer dizer, então, que eu sou mesmo esse homem que vi. Sim, meu filho. Em uma de suas vidas você foi aquela personagem. O silêncio se fez mais amplo. E o que você me diz, Sulpício? As cenas são mentirosas ou verdadeiras? Engasgado e procurando uma forma de safar-se das próprias verdades, o ex-lector de Pilatos respondeu, reticente: bem, senhor juiz, elas são verdadeiras em parte, porque, para mim, eu fora usado por um mais culpado do que eu, aquele governador que me mandava fazer tudo aquilo. Entendendo as maneiras imaturas daquela alma, o magistrado falou, calmamente: meu filho, aproveite este momento decisivo para sua alma. Aqui você não está para ser acusador e, sim, para apresentar-se diante de seus próprios atos, reconhecendo-os como seus ou não. E se você for honesto consigo mesmo, poderá ver que há muitas coisas que foram produzidas por sua exclusiva vontade. Rebelde e desafiador, Sulpício respondeu, infantilmente, pois com todo o respeito, senhor juiz, meu espírito não se recorda. Para nós, Sulpício, seria muito fácil levá-lo ao mesmo aparelho para que sua lembrança fosse reavivada, falou o magistrado, enquanto Sulpício dava mostras de contrariedade. No entanto, isso não será necessário porque poderemos nos valer de outro recurso. E dizendo isso, atendendo a um sinal específico de sua destra, o espírito amparador que se mantinha junto a Lúcio aproximou-se de Simeão e de Ana, pedindo que os acompanhasse até as proximidades de Sulpício. A chegada de ambos à presença do ex-lector, que não se achava plenamente responsável pelos atos praticados pessoalmente, fez com que ele se petrificasse. Diante desses dois irmãos que os seus olhos podem constatar, talvez a sua lembrança se torne mais clara. A visão de Simeão já lhe era bastante conhecida e, à sua presença, toda a cena de sua execução lhe voltava à mente espiritual lúcida. E apesar de ter sido recolhido por ele quando da sua execução pelos que o acusavam pela morte da jovem romana nas terras da Gália,
A postura de arrependimento não era duradoura em sua alma, desaparecendo tão logo Simeão dele se afastava. Assim, na sua essência, Sulpício não havia aprofundado a lupa da investigação para que a plenitude de seus defeitos pudesse ser combatida. Tanto era assim que, ao primeiro retrocesso ao passado, sua personalidade estampara em seu corpo espiritual a forma que mais dominava seu caráter, aquela da qual não conseguira se desapegar, mesmo depois de quase 2 décadas de sofrimento na condição de aleijado e sofredor. No entanto, se Simeão era o venerável e paciente ancião que o fazia voltar à vergonha do passado, Ana era a jovem cobiçada e que motivara o pedido particular dele a Pilatos para que fosse autorizado a persegui-la na velha Samaria. Realmente, a visão de Ana fizera surgir em seu espírito as palavras proferidas diante de Pilatos que, ecoando em sua mente, eram o atestado lídimo da verdade a condená-lo, conforme se pode encontrar na beleza de há 2000 anos. História relatada pelo Espírito Emmanuel, em livro assim conhecido. Vendo que Ana, a mulher desejada, fugira em companhia de Lívia para abrigar-se à sombra de Simeão, na Samaria distante, e, percebendo que Pilatos se conformava com a impossibilidade de encontrar a desejada Lívia, desistindo de seguir ao seu encalço, Sulpício se adianta e exclama, apaixonado: "Mas, agora", exclamou o lictor, com interesse, "se não é por vós, deve ser por mim, porque me sinto escravizado a uma mulher que devo possuir de qualquer maneira. Sou eu agora quem vos pede, humildemente, a concessão dessas providências", acentuou ele, desesperado, no auge de seus pensamentos impuros. Aquelas poucas palavras eram o atestado de culpa do qual ele desejava fugir, alegando esquecimento. Já não tinha como esconder-se de si próprio. "E então, meu filho, os fatos e cenas que você presenciou correspondem à verdade ou são frutos de mentirosa ilusão?" Sem recursos diante dos fatos, Sulpício abaixou a cabeça e respondeu: "Não, senhor juiz. Tudo o que vi corresponde exatamente a tudo o que fiz." Notava-se a dor em suas palavras, tanto quanto a dificuldade em pronunciá-las. Logo a seguir, foi conduzido ao segundo magistrado. "Traço, meu filho, o que você fez foi injusto." Aquela pergunta, a colocá-lo como juiz de si mesmo, representava uma punhalada em seu orgulho, em sua vaidade pessoal, em seu desejo de parecer aquilo que, efetivamente, ainda não era. Inicialmente, pensou em voltar a colocar a acusação sobre Pilatos, como forma de dividir com ele o peso de suas atitudes. No entanto, a presença de Ana e Simeão espelhavam nele próprio a noção da injustiça cometida. Desse modo, ainda que com os sentimentos extremamente conturbados, sua expressão verbal deu a resposta seca, como se emitida por entre os dentes cerrados: "Não. Mas o outro também tem culpa pior do que a minha. Não se ocupe de ninguém mais a não ser de si mesmo, meu filho. Ninguém ilude o Senhor da vida, Sulpício. Nem tronos fazem melhores os reis, nem farrapos são capazes de empobrecer as almas ricas dos verdadeiros valores do espírito. Deus não julga pelas aparências. Deus é o Senhor das essências e lê nos nossos corações o quanto a verdade do seu reino já se fez dentro de nós." Uma vez assumindo as próprias atitudes e sem conseguir deixar de reconhecer as próprias injustiças, Sulpício houvera perdido, na sua aparência, aquela altivez da autoridade arrogante e prepotente que voltara a assumir por alguns minutos, logo após a recordação do passado. Agora se apresentava como que alquebrado e vencido, trêmulo e sem forças. Seus cabelos como que tomaram a cor esbranquiçada e sulcos de velhice marcaram a face, a anunciar que seu íntimo se apresentava realmente vitimado pela verdade que sua consciência assumia. Amparado agora pelos braços luminosos de Simeão e Ana, que sustentavam suas pernas trêmulas, foi levado até o terceiro juiz que, serenamente, sem se deixar impressionar pela resposta física do avaliado, dirigiu-se a ele, carinhoso: "Meu filho, qual é a punição que você acha que merece pelos crimes que cometeu?" Sem entender por que se prolongava aquilo que, para ele, se apresentava mais como uma tortura do que como um julgamento, Sulpício dirigiu-se ao magistrado compassivo que se punha diante de seus olhos,
Meigamente, eu fui especialista em punições, meu senhor. Feri, matei, persegui, destruí sonhos, abusei. Aqui estão minhas vítimas. Talvez elas possam dizer melhor do que eu qual, dentre todo o arsenal de meus crimes, é o mais adequado ao meu sofrimento. É certo que todos teremos que encarar nossas vítimas, Sulpício. No entanto, neste momento é a você que se pergunta qual a punição que você merece por tudo o que foi praticado por suas próprias mãos. Qualquer uma que me faça padecer ao extremo, senhor juiz, falou ele, elevando a voz como se tivesse de gritar para seu próprio interior e escutar suas palavras. Mereço todo tipo de castigo, de tortura, de lágrima. E é isso que eu peço. Imaginava que os deuses de Roma tivessem formas de garantir nossa impunidade, concedendo-nos favores pelas oferendas que lhes fizéssemos. No entanto, não os encontro aqui, neste julgamento. E ainda que os encontrasse, não conseguiriam me afastar daquilo que eu fiz e do que minhas culpas me acusam. Emocionado diante da postura do lictor, o magistrado se dirigiu aos dois entes delicados que o sustentavam e indagou: Sulpício pede que o cortejo de crimes que praticou, os piores dos quais a envolvê-los pessoalmente, seja a punição a lhe fazer justiça perante as dores produzidas. Na condição de vítimas diretas de sua ignorância agressiva, concedo-lhes a palavra para que se manifestem sobre esse pleito do réu, nesta casa da verdade, da justiça e da misericórdia. Assim, surpreendidos pela convocação direta do magistrado, Simeão e Ana se entreolharam e, sem saber o que dizer, coube ao ancião, por primeiro, responder ao condutor daquele inquérito celeste: nobre magistrado, faltam em nós condições para avaliarmos sobre as faltas alheias porquanto somos igualmente impuros de espírito. Apenas gostaria que a sua sabedoria pudesse conceder à minha alma a ventura de ajudar Sulpício nos resgates necessários, oferecendo minha pobre vida para servir de altar à sua recuperação. Simeão não sabia mais o que dizer, tal estado de emoção sincera que lhe invadia o peito. Olhando para a jovem Ana, o magistrado esperava-lhe a resposta. Tocada pela mesma comoção que invadia o antigo tio generoso, Ana se prostrou diante do juiz e falou, com os olhos brilhantes: Senhor, este irmão não é mau. Antes de tudo, é imatura e frágil semente divina, iludida pelas forças do mundo e da ignorância. E na medida em que o que motivou a desgraça que o fustiga estava enraizado em um sentimento de seu coração endereçado a mim, gostaria de suplicar às autoridades, que me pudessem conceder a virtude de oferecer-lhe meu ventre para que, na condição de mãe amorosa, pudesse lhe orientar os passos pelas veredas do amor, através dos pobres exemplos de virtude que lhe for capaz de infundir. Não importa qual seja a sua condição. Peço-vos me concedam a oportunidade de amá-lo como mãe e dele receber o amor de filho. Sulpício não conseguia compreender que tipo de tribunal era aquele. O réu é que dizia sobre a verdade. O réu é que falava sobre a justiça ou injustiça e, ainda que o réu fosse aquele que pedisse a punição para as próprias culpas, encontrava amparo no coração das próprias vítimas, que advogavam a seu favor, oferecendo-lhe a mão estendida. Enquanto meditava, emocionado, o terceiro magistrado se dirige ao interrogado e lhe pergunta: meu filho, você pediu a desgraça, a dor, o abandono, a fome, a tortura, a miséria. No entanto, suas vítimas se apresentam a pedir outra coisa para você. Oferecem o amparo de seus braços, o calor do próprio ventre e o alimento do próprio seio, para que você recomece nova jornada amparado pelo afeto real, mesmo que sua vida necessite dos corretivos para lembrá-lo dos deveres do espírito perante a própria evolução. Você pede a tortura e eles oferecem a nova vida ao seu lado. O que você escolhe, Sulpício? Entre lágrimas de arrependimento verdadeiro e sem conseguir mais manter-se de pé, o envelhecido lictor cai aos pés de Ana e abraça-lhe as pernas a rogar perdão. Vamos, meu filho, continuou o magistrado que representava a misericórdia, escolha agora, para que possamos seguir com nossos trabalhos. Diante da palavra firme do juiz,
Sulpício foi tomado de coragem e sinceridade para dizer: eu nunca tive isso para com nenhuma de minhas vítimas, mas, diante de meus deméritos, a reconhecer que mereço o peso de um sofrimento destruidor de minhas esperanças, seria louco se não aceitasse a única coisa que será capaz de me fazer outra criatura. Sem merecê-lo, aceito o ventre de mãe daquela que quis possuir como mulher, tanto quanto o braço forte daquele que saberá conduzir meus braços para que nunca mais me sirva de chicotes ou espadas para ferir como o fiz com ele próprio. Repito, Senhor Juiz. Eu não o mereço. Mas entre as escolhas que me deu, esta é a única que me concede esperanças de me tornar outra pessoa. Enlevado diante daquele que se fazia miserável pelo peso de seu arrependimento, o magistrado termina sua apreciação, dizendo: meu filho, seu estado demonstra a sinceridade de suas escolhas. Nenhum de nós possui méritos capazes de justificar a nossa condição de filhos de Deus. Todos somos devedores eternos de um Pai generoso e verdadeiro. Seus crimes são a expressão de sua humanidade, mas as mãos de suas vítimas, que se estendem para você, meu filho, são a expressão da misericórdia do Senhor da vida, que não se esqueceu de você. Que você se erga diante de si próprio, Sulpício. Este é o nosso decreto. Mais do que vítima do erro, você é filho da misericórdia que lhe garantirá o apoio necessário para as novas lutas da vida que o esperam. Esta é a vontade do Pai, que estamos encarregados de zelar nesta corte. Que assim, ela seja feita para você também. E dizendo isso, fez soar suave sinal sonoro, como a informar que aquele caso havia sido encaminhado à solução temporária, com vistas ao futuro evolutivo daquela alma. Restava o julgamento de Lúcio. Novamente, os dois espíritos amparadores se fizeram ao seu lado para conduzi-lo até o mesmo local para a visualização do seu passado. No entanto, um problema surgia de imediato. Lúcio se mantinha cego, sem condições de visualizar nenhuma das imagens que se projetariam diante de seus olhos. Diante disso, o primeiro magistrado passou a lhe perguntar se, apesar de não ver nada, ele podia descrever o que estava sentindo. Meu senhor, eu não compreendo muito o que se passa comigo. Dentro de minha mente, sinto-me como um rapaz enfermo, envolvido pelo carinho de uma mulher a quem chamo de mãe, mas que, ao mesmo tempo me confunde o sentimento porquanto se me apresenta ao sentimento como desejada amante. Minhas roupas, eu as sinto ora como pobres andrajos, ora como suntuoso manto a pesar-me sobre o corpo. Ora me sinto menino, ora me sinto velho. E enquanto explicava seus sentimentos íntimos, sua forma permanecia como a do garoto que se deixara morrer nas mãos de Serapis e Cláudio, na longínqua Hispânia tarraconense. O magistrado que representava a verdade não se deu por vencido diante da aparente impossibilidade de Lúcio em vencer a própria cegueira. Falando aos seus mais próximos amigos espirituais que presenciavam a cena de seu despertamento, sinalizou para que Zacarias e Lucílio dele se aproximassem. Achegando-se ao antigo protegido, impuseram-lhe as mãos sobre a fronte e, em silenciosa prece, passaram a oferecer de si mesmos elementos fluídicos para auxiliar o jovem no doloroso transe de relembrar sua vida passada. Envolto por essa capa de energia, Lúcio voltou a dizer, mais agitado: Senhor, Senhor, eu continuo cego, mas algumas imagens me voltam ao pensamento. Vejo minha figura imponente, minhas vestes luxuosas, o povo a gritar: crucifiquem! Crucifiquem! Não sei do que estão tratando, mas sinto que sou eu quem vai decidir. Um corrupto, um devasso, um ladrão, um criminoso, tudo isso sou eu e sou eu quem vai ter que decidir. Crucifiquem! Grita a multidão ensandecida. Trazem um jarro tosco e uma bacia dourada. Vejo minhas mãos serem molhadas naquela água, lavadas diante do povo. Ó Senhor! É a Jesus que estão se referindo. Meu Deus! Falava Lúcio agitando-se, agora, agoniado. Eu sei que aquele homem sou eu, mas não posso acreditar. Ele é Pilatos, o maldito covarde. Somente a voz indignada de Lúcio transformava aquele ambiente. Ninguém mais ousava proferir qualquer expressão. Ele lavou as mãos dizendo que não via culpa naquele homem. Não.
Não. Faça alguma coisa. Chame os guardas, afaste o tumulto. Não lave as mãos, seu inútil, gritava Lúcio, perturbado. Novo intervalo, nova retomada. Agora que as mãos estão lavadas, eu as vejo com sangue. Não entendo. Acabei de lavá-las e elas estão vermelhas. Mancham minhas roupas, mancham os despachos que assino, mancham a comida que como, mancham tudo que toco. Não é possível, a morte do justo caiu sobre minha alma e eu sucumbo ante minha própria miséria. Sou chamado a Roma, onde perco tudo e sou preso, para humilhação de todos os meus antigos amigos e comparsas que, agora, se afastam de mim. Somente uma alma luminosa me acompanha. Um velho sapateiro. Um velho bom, ao lado da representação da maldade. Agora estou em um barco. Vejo que tramam minha morte. Um soldado romano, ajudando o velho, igualmente me protege. Chego ao destino e sou preso para sempre. O velho morre envenenado por minha culpa. Desejo morrer para sempre. Senhor juiz, como é que vejo tudo isso se estou cego? Pergunta, exclamando, o depoente. Agora vejo uma espada ser colocada em minha cela. Meus desejos de morrer se estimulam pela concessão de meus companheiros de armas, que anseiam pela minha morte para se livrarem da vergonha de minha presença. Sinto-me morrer. A dor no ventre, a mesma que matou meu corpo jovem nos braços de minha mãe, essa dor sem solução nem remédio. Agitando-se com os braços a contrair o próprio ventre, Lúcio se mantinha envolvido pelas lágrimas do descobrimento de si próprio. Amparados, agora, pelas forças de Zacarias, o velho sapateiro e de Lucílio, o centurião romano que o ajudara no cárcere derradeiro, Lúcio continuava sofrendo com as visões interiores, sem, contudo, recuperar a visão do ambiente onde estava. Como posso eu ser Pilatos e Lúcio, senhor juiz? Emocionado com a sua pergunta, o primeiro magistrado, dando cumprimento às suas atribuições, perguntou-lhe, meu filho, o que você acabou de ver dentro de si próprio, corresponde à verdade. Entre as aflições dolorosas que sentia em seu corpo, decorrentes da visão interna que testemunhava em sua própria alma, respondeu Lúcio, controlando-se ao máximo, eu não sei, senhor, se isso é verdade ou não. Mas posso dizer que me vi como Pilatos e me senti o pior dos homens da terra. O mais sujo, o mais indecente, o mais vil dos seres, a envergonhar as próprias cobras mais peçonhentas se me visse nascido entre elas. Não entendo o que se passa, mas respondendo com respeito à sua pergunta, posso dizer que, apesar de me saber Lúcio, também me vejo como Pôncio a praticar todas as misérias e a não impedir a mais cruel de todas as injustiças. Senhor, fui eu quem matou Jesus. Essa é a verdade. Veja minhas mãos cheias de sangue, gritava Lúcio, em estado de transe doloroso, erguendo os braços na direção do magistrado. Sobre o chão límpido e quase transparente daquela sala, suas mãos de rapaz começaram a transpirar o líquido vermelho que, por elas escorrendo, pingavam sobre aquele mármore celeste, com uma expressão mais triste, a da consciência de culpa. Ao sinal do magistrado, ele foi levado ao segundo, que representava, ali, a da justiça. Meu filho, perguntou paternalmente, emocionado, o segundo juiz, o que você fez foi injusto. Escutando a indagação cheia de ternura, Lúcio, cego, quase descontrolado, repetiu, meu senhor, desculpe meu descontrole, mas acabei de dizer que eu matei o justo. Como é que eu poderia ter agido com justiça? Eu me confesso culpado diante de todos vocês. Eu sou a pior espécie de homem que poderia estar sendo julgado. Judas foi ingênuo e enganado pelas próprias ambições. Anás e Caifás eram zelosos de suas crenças judaicas, vendo no justo a ameaça para suas tradições. Eu, no entanto, era romano, magistrado e general, detentor dos poderes sobre as guardas, zelador da ordem e da lei, dispensador de sentenças, juiz das questões gerais, dominando a pena e a espada. Eu matei. Eu matei. Não existe justiça em nada do que fiz.
nos menores delitos envolvendo os interesses mais baixos até a miseranda condição de covarde, com ares de santo, ao lavar minhas mãos. Veja, nobre juiz, sinto o odor acre do sangue que pinga de minhas mãos. Só não entendo por que estou cego. Estou cego, senhor juiz, talvez para não me ver tão horrendo como devo ser. Sim, isso é uma punição pequena para a minha perversidade. Todos naquele ambiente choravam. Lívia, Públio, Zacarias, Lucílio, João de Cleofas, Flamínio, Calpurnia, e os próprios magistrados, tocados de compaixão por aquele sofrimento tão verdadeiro, não conseguiam esconder as lágrimas a escorrerem por seus rostos, como gotas de cristal luminosas e puras. Todos testemunhavam o tamanho da culpa daquela alma que, de forma sincera, não se escondia por detrás de ninguém diante da nudez dos próprios fatos. Vendo o tamanho da autoincriminação, todos os espíritos ali presentes se inclinavam para o réu, num gesto de amparo espontâneo, de fraternal solicitude. Todos queriam envolvê-lo com os próprios braços, coisa que só Zacarias e Lucílio podiam, efetivamente, realizar. Não deixavam de fazê-lo, entretanto, com as próprias orações. Encaminhado por seus 2 sustentáculos vivos, Lúcio foi encaminhado ao terceiro juiz. Meu filho, falou o último magistrado, minhas atribuições junto a esta casa me impedem de exercer qualquer deliberação antes que você seja reconduzido à plenitude de seus sentidos de espírito. Será necessário que recupere a visão, antes que possamos prosseguir. Sem saber o que fazer e, despreparado para qualquer outra conduta que não aquela que demonstrava a sua sinceridade, Lúcio respondeu, nobre senhor, eu não sei como fazer isso. Estou cego. Sem se espantar com essa informação, o amoroso indagador o repreende, fraternalmente, ora, meu filho, como pôde se esquecer de que na sua viagem em companhia de Décio, era você quem enxergava o caminho a seguir? Lembra-se? Como que transportado para aqueles momentos difíceis de sua última viagem, Lúcio levantou a cabeça, como se fitasse o céu, e respondeu, sim, meu senhor, é verdade. Não sei como, mas eu via. Décio me ajudava com a prece e, graças a ela, meus olhos cegos conseguiam vislumbrar o caminho a ser tomado. Atendendo ao sinal silencioso do magistrado, Décio se aproximou de Lúcio para que o rapaz o sentisse e falou, pois então, meu filho querido, estou aqui a orar com você para que sua cegueira, novamente, possa identificar o caminho a seguir. Paizinho. Paizinho. É você, meu paizinho, sim, meu filho, sou eu, Décio, seu paizinho que não o abandona. Vamos orar juntos, novamente? E acolhendo entre as suas as mãos postas de Lúcio, cheias de sangue, Décio ergueu a prece a Jesus, amado mestre de nossas vidas, aqui estamos novamente no escuro da estrada do crescimento, cegos pelos nossos erros, envolvidos na noite de nossa ignorância, conduzindo a carroça generosa da vida. Como outrora, nos caminhos humanos, carecemos da vossa misericórdia para que não nos percamos nos cipoais da incerteza, aproveitando o momento crucial de nossos equívocos para transformá-los em adubo para nossos acertos. A vossa solicitude nos ensinou a buscar-vos sempre que estivéssemos aflitos, porque ela nos aliviaria. Aqui, as nossas mãos estão sujas do sangue de nossos erros. Ajudai-nos a nos limpar e encontrar nossos caminhos. Dai-nos a vossa luz para sempre. Todos os presentes oravam, inclusive os próprios magistrados que, cabisbaixos, haviam se transformado em sóis a irradiarem força e luz por todos os lados. As colunas marmóreas e cristalinas do amplo salão reverberavam ante as emanações luminescentes e, sem entenderem como aquilo acontecia, parece que a atmosfera se fizera opalina e cintilante. E diante das vistas de todos os presentes, o teto abobadado do ambiente se fez flexível ao contato de 2 mãos rutilantes que desciam do alto e penetravam ali. As mãos, paizinho, as mãos. Estou vendo as mãos, gritava, eufórico, o cego Lúcio. As mãos que nos guiaram pelos caminhos, elas me aparecem novamente. Irão nos guiar de novo, meu pai. Os presentes não se continham mais.
Enquanto aquelas duas mãos de luz se apresentavam diante deles, não houve quem não se prostrasse de joelhos no mármore celeste daquele templo de esperanças. Diante da chegada daquela projeção luminosa, os próprios magistrados se levantaram de seus assentos e se fizeram reverentes. Para o júbilo dos participantes eleitos para aquele encontro, as mãos se achegaram até as que se uniam em preces e que se mesclavam com o sangue de Lúcio, Pilatos. O rapaz continuava cego no olhar esgazeado e perdido, mas sua voz continuava a descrever o que seu interior vislumbrava. Paizinho, as mãos estão chegando. São as mesmas de nossa viagem. Elas estão aqui, tão perto de nós. Não, paizinho, elas estão se unindo às nossas mãos. Não. Não. Minhas mãos têm sangue. Falava Lúcio, exasperado. Minhas mãos têm sangue do justo. E ao pronunciar aquele nome, diante de todos os presentes embevecidos, as duas mãos vão se transformando, agregando-se os braços, o tronco, os cabelos longos e a túnica lirial, formada das luzes das estrelas. Diante do olhar de todos, as mãos se transformam em Jesus. Paizinho, gritava Lúcio, em transe de emoção, é Jesus, é Jesus. Há aquelas mãos luminosas que nos guiaram, paizinho, elas são as mãos de Jesus. Ninguém tinha palavras para exclamar. Ao toque suave das suas mãos sobre as mãos unidas de Décio e de Lúcio, a visão espiritual se abriu e, então, o rapaz se transformou em homem. Nesse mesmo instante, ambos se fizeram ajoelhar aos pés do Divino Mestre, de mãos postas. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados sois, meus amigos, que a bondade de meu Pai me permitiu guardar no profundo de meu coração. Dirigindo-se ao jovem, agora com as aparências de um romano de estirpe, ainda que envolvido em trajes pouco exuberantes para o seu cargo, Jesus o afaga e pergunta: Pôncio, onde está o sangue de tuas mãos? E observando as palavras do Senhor, Pilatos vislumbra as mãos limpas. Sentindo-lhe as íntimas cogitações, Jesus lhe fala ao coração: Filho amado, limpa a tua consciência também. A obra do Pai é vasta e não precisa de mais doentes. Suas mãos operosas são aquelas que o Pai vai usar para transformar o erro em acerto, o crime em bênção, o mal em bem. Vê tua volta todas as almas que se têm ocupado com a tua própria recuperação. Não desdenhes da luta nem do sofrimento, porquanto o espinho que fere nos faz acordar dos sonhos da ilusão. No entanto, nunca te esqueças de que, se um dia serviste ao império dos homens, nunca deixaste de estar sob as mãos da misericórdia. Pilatos agarrava-se ao manto do divino amigo, enquanto seus olhos não desgrudavam do rosto do celeste emissário de Deus. Os três magistrados haviam descido de seus postos e se colocado junto ao Cristo de luz, como a recusarem-se exercer qualquer autoridade naquele ambiente visitado pela mais sublime autoridade que existia, a representar a autoridade de Deus no meio dos homens. Olhando a reverência daqueles serviçais do tribunal celeste, o mestre lhes sorriu e disse: Nobres cumpridores da vontade de meu Pai, eu vos entrego o irmão Pôncio para que prossigais com vossos deveres. Emocionados pelo respeito com que Jesus os considerava nas funções para as quais haviam sido nomeados pelas instâncias espirituais ligadas à fixação dos destinos das criaturas, as três autoridades espirituais ali se fizeram, igualmente, ajoelhar diante da soberana demonstração de respeito e, através do magistrado que representava a misericórdia, aduziram: ó Mestre dos Mestres, neste tribunal ocupais o cargo de soberano de Deus, a dispensar as dádivas da celeste misericórdia. Tomai vosso cargo que vos pertence por direito e exercitai sobre todos nós o império de vossa doce misericórdia. Não apenas este irmão falido, mas todos nós, igualmente falidos moralmente, necessitamos dela. Envolvendo seus dignos representantes naquela casa que, acima e antes de ser uma casa de justiça, era um templo de compaixão sublime, o Senhor, então, deliberou: nobres magistrados, velem para que receba as lições do amor que o fortaleçam e disciplinem. Todavia, atendendo à vontade de meu Pai,
Desejo ser as mãos luminosas no caminho deste filho amado em todas as etapas de sua jornada. Por isso, que ele jamais se esqueça das mãos luminosas que o seguirão por onde for, mãos que nunca lavarei e que estarão sempre estendidas sobre sua alma. Senhor, suas vontades são ordens para nós. No entanto, o amor que nos pedes para este filho é exatamente o que nos recomendas para todos os outros filhos de Deus. Sim, meus queridos, o amor de Deus é para todos igual tanto quanto a sua justiça. No entanto, nem todos têm que carregar por milênios o peso do julgamento injusto da humanidade sobre as costas. Por isso, a misericórdia é sempre maior para os que mais sofrem. Como para Judas, para Pilatos também a compaixão se estende com maior poder, para que se